Uma jovem costureira de 29 anos é despejada no exato momento em que entra em trabalho de parto e precisa caminhar 6 quilômetros até o hospital. Mas o que acontece durante essa jornada desesperadora muda completamente sua vida. Ela encontra um homem misterioso na estrada, que para seu carro para ajudá-la, sem imaginar que esse encontro casual vai desencadear uma história de amor, sacrifício e revelações que transformarão não apenas seu destino, mas de todos ao seu redor. Antes de continuar a história, eu gostaria de pedir para você dar uma curtida nesse vídeo e se inscrever em nosso canal, assim você nos ajuda a sempre ter uma história emocionante por aqui e não perde as nossas histórias. Não se esqueça também de me contar nos comentários de onde está assistindo. É uma alegria saber que minhas histórias chegam em tantos lugares diferentes. O silêncio incomum daquela manhã escaldante de verão em Vila Esperança, pequeno distrito rural nos arredores de Teresina, capital do Piauí, carregava uma energia especial que parecia sussurrar promessas de mudanças profundas e irreversíveis. Rosa Maria dos Santos, aos 29 anos de uma vida marcada por privações, mas nunca por desistência, despertou em seu quartinho abafado muito antes do sol nascer por completo no horizonte seco do sertão piauiense, com uma sensação estranha que misturava ansiedade crescente e uma expectativa inexplicável que lhe apertava o peito como uma morsa invisível. As primeiras contrações do trabalho de parto começaram como ondas suaves, mas persistentes, pulsando através de seu ventre inchado com uma regularidade que ela reconheceu instintivamente, mesmo sendo sua primeira gravidez. Ela sabia, com aquela sabedoria ancestral que as mulheres carregam no sangue, que aquele seria o dia mais importante, mais significativo e simultaneamente mais aterrorizante de toda a sua existência até então. Rosa Maria habitava sozinha aquele espaço diminuto que mal comportava uma cama de solteiro, com colchão fino como papel, uma pia rachada em vários pontos que gotejava incessantemente durante as madrugadas abafadas do Piauí, criando uma sinfonia irritante que a mantinha desperta durante as noites mais quentes. Um banheiro microscópico sem porta adequada que ela escondia pudicamente com uma cortina de chitão colorido costurada por suas próprias mãos habilidosas. E uma janela de madeira tosca que emperrava constantemente, deixando entrar não apenas o calor sufocante do sertão nordestino, mas também a poeira fina e avermelhada que cobria tudo com um véu permanente de aridez. Era absolutamente tudo o que conseguira manter com os poucos reais duramente ganhos, costurando roupas simples para as famílias mais abastadas do distrito, vestidos de missa para as senhoras da igreja, camisas sociais para os homens que trabalhavam na prefeitura, uniformes escolares para as crianças cujos pais podiam pagar por serviços de costura, e trocando bordados delicados e caprichados por mantimentos básicos no armazém do seu Raimundo, homem bondoso de 70 anos que sempre se compadecia de sua situação precária e ocasionalmente deslizava um pacote extra de açúcar cristal ou uma lata de leite condensado na sacola sem cobrar nada adicional, gesto simples que às vezes significava a diferença entre comer ou passar fome durante os dias mais difíceis. Desde muito pequena, ainda criança observando a mãe trabalhar até altas horas para sustentar a família, Rosa Maria desenvolveu 3 características fundamentais que moldaram sua personalidade como cicatrizes permanentes e definidoras. Primeira, uma dignidade absolutamente inabalável herdada de gerações de mulheres nordestinas guerreiras que a fazia enfrentar as maiores adversidades sempre de cabeça erguida, os ombros retos e o olhar firme, mesmo quando a fome apertava tanto que ela sentia o estômago doer. Segunda, um talento verdadeiramente extraordinário e raro para transformar qualquer pedaço de tecido, por menor, mais desbotado ou remendado que fosse, em peças únicas e surpreendentes através de sua técnica especial de costura silenciosa. Assim chamada, porque ela havia desenvolvido, por pura necessidade e consideração pelos vizinhos, a habilidade de trabalhar com sua Singer antiga durante as madrugadas, sem produzir o menor ruído, costurando na luz fraca de uma lamparina,
quando a energia elétrica era cortada por falta de pagamento. O quartinho onde vivia há 3 anos, desde a morte da mãe, parecia ainda menor naquela manhã de tensão crescente. A terceira característica, talvez a mais marcante e definidora de todas, era uma independência feroz, quase selvagem, construída tijolo por tijolo, ponto por ponto, durante longos anos de abandono familiar, que lhe ensinaram da maneira mais cruel e definitiva que contar exclusivamente consigo mesma era não apenas a forma mais segura de sobreviver neste mundo impiedoso, mas frequentemente a única forma possível. Seu conflito interno mais profundo e doloroso, aquele que a mantinha acordada durante as madrugadas quentes, ruminando pensamentos contraditórios, era justamente essa batalha diária e constante entre a necessidade desesperadora de aceitar ajuda quando estava literalmente com a corda no pescoço. E Deus sabia como ela precisava de ajuda constantemente, e o desejo quase obsessivo de manter a todo custo aquela preciosa autonomia conquistada com tanto suor, tanta privação, tantas noites claro, costurando até os dedos sangrarem, para conseguir alguns trocados que garantissem ao menos um prato de comida no dia seguinte. Órfã de pai desde sempre, pois ele havia desaparecido misteriosamente antes mesmo dela nascer, sem deixar qualquer rastro, explicação ou mesmo uma despedida, e com a mãe Maria José dos Santos, tragicamente falecida há exatos 5 anos em um acidente terrível na BR-343, quando voltava de ônibus do trabalho de doméstica em uma das casas grandes do centro de Teresina. O veículo velho e mal conservado perdeu os freios na descida de uma ladeira e se chocou violentamente contra um caminhão, carregado de algodão. Rosa Maria aprendeu desde os 14 anos incompletos que sobreviver neste mundo hostil dependia exclusivamente da força de suas próprias mãos, cada vez mais calejadas pelo trabalho constante, e da precisão de sua agulha sempre firme e certeira. Mesmo quando essas mãos tremiam de exaustão ou de fome durante os invernos mais rigorosos do sertão piauiense. Frequentadora assídua e devota da Igreja Assembleia de Deus de Vila Esperança, sempre que suas pernas inchadas e doloridas permitiam a caminhada longa e íngreme colina acima, sob o sol escaldante que derretia o asfalto precário das ruas de terra batida, ela mantinha uma fé sólida como as pedras do sertão, daquelas pessoas que repetem como um mantra todas as noites antes de dormir, ajoelhadas ao lado da cama estreita. Meu Deus, não desampara seus filhos que mais precisam de proteção e amparo. Mesmo quando todas as evidências concretas e cruéis da vida real pareciam apontar exata e sistematicamente na direção contrária, como se o céu estivesse permanentemente surdo e indiferente às suas preces sussurradas entre lágrimas durante as madrugadas mais solitárias e desesperadoras, quando o silêncio do distrito era quebrado apenas pelo canto melancólico dos sabiás e pelo vento seco que balançava as copas dos cajueiros centenários. Sua máquina de costura, Singer modelo 1962, herança sagrada e inestimável deixada pela mãe falecida e absolutamente o bem mais precioso que possuía no mundo inteiro, estava posicionada com cuidado extremo e carinho no cantinho mais iluminado do quartinho, estrategicamente próxima à janela empenada, que captava os primeiros raios de sol da manhã e a luz dourada das tardes de trabalho intenso e concentrado. A máquina repousava sobre uma caixa de madeira de cajueiro envernizada à mão, que servia como mesa improvisada, mas funcional, cercada por pequenas gavetas de papelão, onde ela organizava meticulosamente seus tesouros profissionais. Linhas de todas as cores possíveis, muitas delas conseguidas através de trocas ou pequenos favores, agulhas de vários tamanhos cuidadosamente guardadas em almofadinhas feitas de retalhos, botões de todos os formatos e materiais coletados ao longo dos anos, elásticos, zíperes aproveitados de roupas velhas e dezenas de outros pequenos objetos essenciais ao seu ofício que representavam não apenas ferramentas de trabalho, mas verdadeiros símbolos de resistência e determinação. Naquela manhã que mudaria para sempre o curso de sua existência e da vida de todos ao seu redor, enquanto as contrações começavam a se intensificar progressivamente,
como marés cada vez mais violentas e imprevisíveis, batidas autoritárias e impacientes na porta de madeira, a despertaram completamente do estado de semissonolência angustiada em que se encontrava desde o meio da madrugada. Era Sebastião Ferreira da Costa, proprietário ganancioso e sem escrúpulos de várias casas simples espalhadas pelo distrito, homem corpulento e suado de meia-idade que havia enriquecido de forma questionável comprando propriedades de famílias desesperadas em dificuldades financeiras, sempre oferecendo valores irrisórios que as pessoas eram forçadas a aceitar por pura necessidade de sobrevivência. Sebastião não demonstrou a menor consideração humana pelo estado obviamente crítico de Rosa Maria, ignorando completamente e cinicamente sua barriga enorme, que denunciava uma gravidez em estágio final, as expressões de dor intensa que contorciam seu rosto suado a cada nova contração que chegava, e até mesmo os pequenos gemidos involuntários que escapavam de seus lábios cerrados pelo esforço sobre-humano de manter a composure diante daquele homem cruel. "Escuta aqui, menina desavergonhada", disse ele com uma frieza calculada e uma crueldade que cortou o coração de Rosa Maria como uma lâmina afiada recém-forjada. "Não me interessa nem um pouco se você está parindo, fazendo cocô ou qualquer outra coisa nojenta que mulher da tua laia costuma fazer. O dinheiro do aluguel sumiu do meu bolso. E eu não sou pai dos pobres, nem casa de misericórdia, para ficar sustentando vagabunda que não paga as contas em dia. Você vai ter que se mandar desta casa. E vai ser agora mesmo, antes que eu perca a paciência e chame a polícia para te tirar daqui na força bruta." O despejo brutal e desumano aconteceu no exato momento em que Maria Clara, sua filha ainda por nascer, decidira vir ao mundo, como se o destino tivesse conspirado especificamente para transformar o que deveria ser o dia mais sublime, sagrado e alegre de sua vida, o nascimento tão esperado e desejado de sua primeira filha, no momento mais desolador, aterrorizante e humilhante que qualquer mãe poderia experimentar em seus piores pesadelos. Com uma mochila escolar surrada e remendada em dezenas de pontos diferentes, a mesma que usara durante os poucos anos que conseguiu frequentar a escola antes de ser forçada a abandonar os estudos para trabalhar e ajudar no sustento da família, ela juntou às pressas e com mãos trêmulas as poucas roupinhas minúsculas de bebê que havia costurado carinhosamente e com amor infinito durante os meses longos e solitários de gravidez, aproveitando cada pedacinho de tecido que conseguia obter, através de trocas, pequenos favores ou da bondade ocasional de algumas vizinhas, alguns documentos amarelados pelo tempo e pela umidade que comprovavam sua existência legal e a paternidade ainda não reconhecida da criança, e 2 pães de açúcar que restavam solitários em sua despensa praticamente vazia, testemunhas mudas de mais uma semana de privações alimentares severas. À frente dela se estendia uma missão que parecia não apenas fisicamente impossível de cumprir em seu estado avançado de gravidez, mas também potencialmente fatal para ela e para o bebê. Caminhar 6 quilômetros inteiros de estrada de asfalto irregular, sob o sol implacável do sertão nordestino, carregando sua bagagem miserável e lidando com contrações que se tornavam progressivamente mais fortes, mais dolorosas e mais frequentes a cada minuto que passava inexoravelmente. O Hospital e Maternidade Dr. Justino Luz, em Teresina, representava sua única âncora de salvação naquele mar de desespero que ameaçava engoli-la completamente, mas a distância que a separava dessa salvação parecia maior que a distância entre a terra e as estrelas. O sol de janeiro, aquele sol nordestino que derrete o asfalto e faz miragens dançarem no horizonte, já queimava com intensidade desumana quando Rosa Maria começou a percorrer muito lentamente, passo doloroso após passo doloroso, a estrada poeirenta e cheia de buracos, que ligava o pequeno e esquecido distrito de Vila Esperança à capital piauiense. Cada movimento de suas pernas representava uma verdadeira tortura física e emocional, que testava os limites de sua resistência humana. Cada contração nova a dobrava completamente ao meio, como se uma força sobrenatural
estivesse espremendo todos os seus órgãos internos ao mesmo tempo, fazendo-a cair repetidamente de joelhos no asfalto escaldante que queimava sua pele através do tecido fino da saia, deixando marcas vermelhas e doloridas que se somariam às muitas cicatrizes que seu corpo já carregava como mapa de uma vida de dificuldades. As sandálias de borracha barata, únicas que possuía e que já estavam se desfazendo há muitos meses por total falta de dinheiro para comprar outras ou mesmo para consertá-las adequadamente, finalmente cederam completamente durante os primeiros quilômetros da caminhada infernal, deixando seus pés descalços e completamente vulneráveis ao asfalto fervente, às pedras cortantes que se espalhavam pela berma da estrada, aos espinhos secos dos mandacaros que cresciam selvagemente nas margens e aos cacos de vidro de garrafas quebradas que ocasionalmente apareciam pelo caminho rural, armadilhas invisíveis que ameaçavam cortar suas plantas já machucadas e sangrentas. O peso combinado da gravidez avançada, do desespero absoluto e da desidratação que começava a se instalar devido ao calor extremo, fazia com que o ar quente e seco do sertão parecesse ainda mais insuficiente para seus pulmões ofegantes, como se ela estivesse tentando respirar através de um canudo entupido, enquanto lágrimas escaldantes de dor física insuportável e de humilhação profunda se misturavam ao suor abundante que escorria por seu rosto vermelho e inchado pelo esforço sobre-humano que estava fazendo para não desmaiar ali mesmo, no meio da estrada deserta, onde poderia morrer junto com sua filha sem que ninguém soubesse ou se importasse. A cada passo cambaleante que conseguia dar em direção ao hospital distante, como uma miragem cruel, ela murmurava orações desesperadas e fervorosas, aprendidas durante a infância na igreja, implorando com toda a força de sua alma ao Deus Todo-Poderoso, à Virgem Maria, aos santos de sua devoção, a qualquer força divina que pudesse estar escutando suas súplicas angustiadas, que não permitisse que sua filha nascesse ali mesmo, na estrada suja e perigosa, sob o sol implacável, como um animal, abandonado à própria sorte, sem qualquer assistência médica adequada, sem a dignidade mínima que todo ser humano merece no momento mais sagrado e importante da vida, o nascimento. Sua voz rouca e quebrada se perdia no silêncio absoluto da paisagem sertaneja, interrompido apenas pelo canto monótono e melancólico das cigarras escondidas nos galhos secos dos umbuzeiros, pelo zumbido irritante dos mosquitos que surgiam do nada para sugar o pouco sangue que ainda circulava em suas veias, e pelo som distante e ocasional de algum caminhão velho que passava em alta velocidade, levantando nuvens de poeira vermelha, mas cujos motoristas nem sequer diminuíam a velocidade para verificar se aquela figura solitária e cambaleante precisava de ajuda, como se ela fosse apenas mais um elemento da paisagem árida, invisível e sem importância. Foi justamente na descida mais íngreme e traiçoeira da estrada, no ponto exato onde a pista fazia uma curva perigosa entre dois morros pedregosos cobertos de caatinga ressecada, quando uma contração particularmente violenta e prolongada a fez desabar completamente sobre o asfalto quente como uma chapa de ferro deixada no sol, que o destino resolveu intervir de forma completamente inesperada e verdadeiramente miraculosa. Antônio José de Lima, produtor artesanal de cajuína e outros doces tradicionais piauienses, de origem humilde mas coração generoso, que havia se estabelecido na região há 25 anos, depois de migrar de uma cidade ainda menor no interior do Maranhão em busca de melhores oportunidades de vida, dirigia sua caminhonete Ford F1000 azul clara pelo caminho rural quando avistou de longe a figura inconfundível de uma mulher claramente em situação desesperadora, caída à beira da estrada, como um animal ferido. Homem de 48 anos bem vividos e duros, mas que haviam ensinado muito sobre solidariedade e compaixão humana, com mãos calejadas e curtidas pelo trabalho honesto e árduo com a terra seca do sertão, ombros largos de quem carregava fardos pesados todos os dias desde a juventude, e olhos castanhos profundos e bondosos que refletiam uma educação cristã sólida recebida de pais analfabetos,
mas ricos em valores morais e espirituais que nunca aprenderam a ler livros, mas sabiam de cor todos os ensinamentos de Jesus Cristo. Ele freou bruscamente sua caminhonete, sem pensar duas vezes nas consequências, e saltou do veículo antes mesmo que as rodas parassem completamente de girar, correndo desesperadamente para socorrer aquela desconhecida em apuros óbvios. Um pequeno terço de madeira de cajueiro entalhado à mão por um artesão local pendurava do espelho retrovisor interno de sua caminhonete, balançando suavemente a cada movimento do veículo como um pêndulo hipnótico, enquanto uma Bíblia de capa de couro marrom, gasta pelo manuseio frequente e amoroso, descansava cuidadosamente aberta no porta-luvas, sempre na página dos salmos que ele lia todas as manhãs antes de começar o trabalho, evidências concretas e visíveis de sua fé profunda e inabalável e do compromisso genuíno e diário com os valores cristãos que norteavam absolutamente todas suas ações, decisões e relacionamentos, desde os mais simples até os mais complexos e importantes. Seu jeito naturalmente gentil, mas ao mesmo tempo firme e determinado, quando a situação exigia ação rápida, revelava alguém completamente acostumado a tomar decisões corretas em momentos de crise, além de um homem que jamais hesitaria em ajudar qualquer pessoa necessitada sem esperar absolutamente nada em troca, movido exclusivamente pela compaixão cristã genuína e pela solidariedade humana espontânea que aprendera desde pequeno, observando seus pais acolherem vizinhos em dificuldades, dividindo o pouco que tinham com quem tinha ainda menos, mesmo quando isso significava que a própria família passaria necessidades maiores. Minha irmã, pelo amor do Sagrado Coração de Jesus, o que está acontecendo aqui? Perguntou Antônio José com voz cheia de preocupação genuína e urgência real, ajoelhando-se imediatamente ao lado de Rosa Maria sobre o asfalto fervente da estrada, sem se importar minimamente em sujar sua calça jeans limpa ou sua camisa de trabalho de algodão, que eram praticamente as únicas peças de roupa decentes que possuía para ocasiões mais formais. Preciso chegar urgentemente ao hospital. Pelo amor de Deus e da Virgem Maria, me ajude, por favor. Conseguiu responder Rosa Maria entre uma contração especialmente forte e violenta e a seguinte, sua voz embargada pela dor insuportável que sentia como punhaladas no ventre, e pelo desespero absoluto de uma mãe que teme genuinamente pela vida de seu filho ainda por nascer, agarrando-se com toda a força desesperada que lhe restava ao braço forte e protetor daquele desconhecido que havia aparecido em sua hora mais negra como um verdadeiro anjo enviado diretamente do céu por intercessão divina. Sem hesitar nem por um segundo sequer, demonstrando aquela presteza e eficiência que caracterizam pessoas acostumadas a lidar com emergências rurais, onde não há tempo a perder e cada minuto pode significar a diferença entre a vida e a tragédia. Antônio José a ergueu cuidadosamente em seus braços fortes, como se ela fosse feita de cristal frágil que poderia se quebrar ao menor movimento brusco, carregando-a com toda a delicadeza e cuidado possíveis até sua caminhonete, onde a acomodou confortavelmente no banco traseiro, depois de forrar todo o assento com sua própria camisa de flanela limpa e cheirosa, para tornar a viagem mais macia e segura, tanto para a mãe quanto para o bebê, que estava claramente ansioso para vir ao mundo naquele momento tão dramático e inesperado. Justino Luz, percorrido em velocidade máxima, mas com cuidado redobrado, para evitar buracos profundos, lombadas abruptas e qualquer solavanco que pudesse causar desconforto adicional ou mesmo complicações para a gestante em trabalho de parto avançado, Antônio José manteve uma conversa calma, serena e profundamente reconfortante, falando com aquela voz pausada e musical típica do sertão sobre sua pequena fábrica artesanal de cajuína, sobre os segredos ancestrais da produção de doces, tradicionais piauienses transmitidos de geração em geração, em sua família humilde, sobre a filosofia de vida que aprendera com o avô analfabeto mas sábio, e especialmente sobre sua crença inabalável de que as pessoas que mais sofrem na vida são exatamente aquelas que Deus escolhe para missões especiais e importantes neste mundo.
Estou tendo meu bebê agora mesmo, seu moço. Durante todo o percurso até o hospital, doutor. Pode acreditar em mim de olhos fechados, Dona Rosa Maria, dizia ele pacientemente, olhando pelo espelho retrovisor com aqueles olhos bondosos que transmitiam uma serenidade contagiosa e uma fé que parecia capaz de mover montanhas. As cajueiras que produzem os frutos mais doces e saborosos da região são exatamente aquelas que enfrentaram as secas mais prolongadas e cruéis, os ventos mais fortes e devastadores, as pragas mais terríveis e destruidoras durante seu crescimento. Criança que nasce depois de tanta luta e sofrimento da mãe traz consigo uma força interior diferenciada, uma determinação especial para enfrentar este mundo difícil e transformá-lo num lugar melhor e mais justo para todos nós que aqui vivemos e sofremos. Suas palavras, pronunciadas com aquela cadência musical e hipnótica típica do Nordeste brasileiro e impregnadas de uma sinceridade cristã absolutamente genuína que brotava do coração como água fresca de uma fonte pura, tinham um efeito quase mágico e milagroso sobre Rosa Maria, acalmando parcialmente sua ansiedade crescente, diminuindo um pouco a intensidade da dor que sentia e dando-lhe esperança renovada de que tudo terminaria bem, de que sua filha nasceria saudável e forte, de que aquele pesadelo chegaria ao fim e daria lugar a um novo capítulo de sua vida, onde talvez finalmente a felicidade tivesse espaço para florescer como uma flor do mandacaru depois das primeiras chuvas do ano. Sua menina vai ser muito especial mesmo. Pode ter absoluta certeza disso. Maria Clara dos Santos nasceu exatamente às 14h11 de uma terça-feira ensolarada e sufocante no Hospital e Maternidade Dr. Justino Luz, no centro de Teresina, com um choro forte, vigoroso e determinado que ecoou pelos corredores da maternidade pública como um verdadeiro hino de vitória da vida sobre a adversidade, da esperança sobre o desespero, do amor maternal sobre todas as dificuldades e obstáculos que pareciam intransponíveis, apenas algumas horas antes. Antônio José havia permanecido durante todas as longas e tensas horas de espera, na sala de espera do hospital, um ambiente simples, mas limpo, com cadeiras de plástico desconfortáveis e paredes pintadas de verde hospital, caminhando nervosamente de um lado para o outro, como um pai biológico em seu primeiro parto, rezando incessantemente seu terço de madeira com a devoção de quem realmente acredita no poder da oração, e bebendo café preto adoçado que comprava na máquina automática para tentar manter-se desperto e alerta. Quando a enfermeira finalmente emergiu da sala de parto, com um sorriso radioso e libertador estampado no rosto cansado, mas profundamente satisfeito, anunciando com alegria evidente que tanto a mãe quanto a recém-nascida estavam perfeitamente bem e saudáveis, sem qualquer complicação decorrente do parto difícil e das circunstâncias dramáticas que o antecederam, Antônio José suspirou aliviado de uma forma tão intensa e profunda que percebeu naquele momento ter ficado segurando a respiração durante minutos inteiros, como se sua própria vida e salvação dependessem exclusivamente do desfecho positivo daquele nascimento que ele havia testemunhado desde o início de forma tão inesperada e providencial. Lágrimas de alegria pura e de agradecimento sincero brotaram de seus olhos cansados, enquanto ele murmurava orações de gratidão ao Altíssimo, prometendo ser eternamente grato por ter sido escolhido como instrumento da providência divina naquele dia especial que mudaria para sempre não apenas a vida de Rosa Maria e da pequena Maria Clara, mas também a sua própria existência, que a partir daquele momento ganharia um propósito e um significado que ele nem sabia estar procurando há tanto tempo. Mas foi quando soube, através da assistente social do hospital, uma mulher bondosa e experiente, que lidava diariamente com casos sociais complexos e situações de extrema vulnerabilidade, que Rosa Maria não tinha absolutamente para onde ir depois da alta médica, que havia sido cruelmente despejada de sua moradia precária exatamente no dia do parto por um proprietário sem coração, e que estava completamente desamparada no mundo, com uma recém-nascida nos braços e sem qualquer rede de apoio, familiar ou social,
que Antônio José tomou espontaneamente uma decisão que mudaria para sempre o rumo de todas as vidas envolvidas naquela história extraordinária que estava apenas começando a se desenrolar. O alívio que sentiu foi tão grande e avassalador que suas pernas tremeram e ele precisou se sentar numa das cadeiras da sala de espera para não desmaiar de emoção e gratidão a Deus pela intervenção divina que havia permitido que tudo terminasse bem. "Escute bem o que vou lhe dizer, doutora", disse ele à assistente social, com aquela determinação silenciosa e inabalável que caracteriza pessoas de caráter sólido, forjado nas dificuldades da vida, as mãos calejadas, descansando sobre o chapéu de palha que segurava no colo. "Eu tenho uma casa antiga de taipa e madeira que comprei há alguns anos com a intenção de reformar completamente e transformar numa pequena pousada rural para turistas que visitam nossa região. A casa fica localizada num lugar bem alto e bonito, no meio da propriedade onde tenho minha fábrica de cajuína, pertinho de um açude que nunca seca mesmo nos anos mais difíceis de estiagem, com uma vista linda da Caatinga que se estende até onde a vista alcança." Ele fez uma pausa para organizar melhor suas ideias e escolher as palavras certas, consciente de que estava tomando uma decisão que poderia parecer imprudente para os padrões da sociedade, mas que sabia ser absolutamente correta aos olhos de Deus e de sua própria consciência cristã. "No momento, essa casa está completamente vazia e meio abandonada, eu confesso, mas já tem toda a estrutura básica e essencial necessária para se viver dignamente. Água encanada, que vem direto do açude e é tratada naturalmente pelas pedras, energia elétrica ligada na rede oficial, banheiro funcionando perfeitamente bem, uma cozinha simples, mas muito funcional, onde se pode preparar qualquer tipo de refeição, e quartos amplos e arejados, onde uma família pode viver com conforto e privacidade." A assistente social o olhava com uma mistura de surpresa e admiração, pois estava acostumada a ver muito mais egoísmo e indiferença humana do que gestos de solidariedade genuína como aquele que estava presenciando. "Eu não tenho família própria. Vivo sozinho há muitos anos. Tenho condições de ajudar. E mais importante que tudo isso, acredito firmemente que foi Deus quem colocou essa moça no meu caminho, hoje, para que eu pudesse cumprir minha obrigação cristã de acolher quem precisa de ajuda." A casa em questão ficava estrategicamente posicionada numa pequena elevação no meio da propriedade rural de Antônio José, oferecendo uma vista privilegiada e panorâmica de toda a região semiárida circundante, com sua vegetação característica de Caatinga, que mudava de cor conforme as estações. Verde exuberante durante os poucos meses de chuva, dourada e ressecada durante o longo período seco que dominava a maior parte do ano. Elas podem ficar lá morando tranquilamente, pelo tempo que for necessário, sem pagar absolutamente nada, até conseguirem se organizar definitivamente na vida e encontrarem uma situação melhor e mais estável. Era uma construção típica do interior nordestino do século XIX, feita de taipa de pilão e madeira de aroeira pelos antigos moradores da região, que Antônio José havia adquirido junto com o terreno quando decidiu expandir seus negócios e construir uma fábrica maior para sua produção artesanal de cajuína e outros doces regionais. O imóvel havia pertencido a uma família tradicional da região que enriquecera durante o ciclo do algodão, mas decaíra economicamente com as mudanças na agricultura regional, sendo forçada a vender a propriedade para saldar dívidas acumuladas. Antônio José comprara tudo com as economias de décadas de trabalho duro e honesto, sonhando em transformar aquele lugar numa pequena pousada rural que oferecesse aos visitantes uma experiência autêntica de contato com a cultura e as tradições do sertão piauiense. Mas esse projeto havia ficado em segundo plano devido às demandas crescentes de sua fábrica de doces, que prosperava cada vez mais. Agora, essa mesma casa se tornaria o lar temporário de Rosa Maria e Maria Clara, um refúgio seguro e acolhedor onde poderiam se recuperar das provações recentes e reconstruir suas vidas longe das pressões, julgamentos e crueldades do mundo exterior, cercadas pela paz e tranquilidade do campo, pelo carinho discreto, mas constante de Antônio José,
e pela proteção invisível da providência divina que havia orquestrado aquele encontro aparentemente casual, mas, na verdade, cuidadosamente planejado pelo destino. Durante os primeiros 3 meses após o nascimento de Maria Clara, meses que correspondem ao período mais delicado e crucial para o desenvolvimento inicial de qualquer recém-nascido, estabeleceu-se gradualmente entre Antônio José e Rosa Maria uma rotina diária silenciosa, mas profundamente significativa e reconfortante para ambos, que trouxe para suas vidas solitárias um sentido de propósito e uma alegria genuína que nenhum dos dois havia experimentado há muitos anos. Religiosamente, todas as manhãs sem exceção, logo após o nascer do sol, quando o ar ainda estava fresco e perfumado pelo orvalho que se formava durante a madrugada sobre a vegetação ressecada da caatinga, Antônio José aparecia na casa carregando uma grande cesta de vime trançado por artesãos locais, sempre repleta de mantimentos frescos e cuidadosamente selecionados. Pão de milho quentinho e perfumado que ele mesmo fazia no forno, a lenha de sua cozinha rústica, leite de cabra, ainda morno ordenhado na fazenda de seu compadre Raimundo, que morava a alguns quilômetros de distância, frutas suculentas e doces colhidas em sua própria plantação, cajazes maduros, mangas espada, goiabas vermelhas, cajus frescos, verduras e legumes que ele cultivava sem agrotóxicos em sua horta caseira, ovos caipiras de galinhas criadas soltas em liberdade, e ocasionalmente, nas noites mais frias de julho e agosto, quando o vento sul soprava forte vindo do interior, uma garrafa de sua cajuína especial, ou um pote de doce de caju feito segundo receita centenária de sua avó materna. Era uma rotina simples, mas rica em gestos de cuidado e atenção mútua, que demonstrava como a verdadeira família pode ser formada não apenas por laços de sangue, mas principalmente por escolhas conscientes de amor, proteção e dedicação recíproca. Ele dedicava praticamente todas suas horas livres, quando não estava trabalhando na fábrica, supervisionando a produção dos doces ou cuidando dos negócios administrativos, ao trabalho árduo, mas extremamente gratificante de reforma e melhoramento gradual da antiga casa de taipa, transformando lentamente aquela construção que havia permanecido abandonada por décadas num verdadeiro lar acolhedor, funcional e cheio de vida. Com suas próprias mãos calejadas, mas surpreendentemente hábeis para trabalhos delicados de carpintaria e alvenaria, habilidades aprendidas na juventude, ajudando o pai pedreiro em obras pela região, ele consertou minuciosamente todo o telhado colonial, substituindo telhas quebradas por outras idênticas fabricadas na olaria local, reformou completamente toda a instalação elétrica, seguindo rigorosamente as normas modernas de segurança. Restaurou o sistema de encanamento trazendo água potável e pressurizada do açude através de uma bomba solar que ele mesmo instalou. Pintou todas as paredes internas e externas com tinta de boa qualidade em tons suaves e alegres que Rosa Maria havia escolhido. E ainda construiu uma cozinha ampla e bem ventilada, onde ela pudesse preparar as refeições com conforto e prazer, além de um espaço especial que seria destinado ao seu trabalho de costura. Enquanto Antônio José trabalhava incansavelmente na transformação física da casa, demonstrando através de cada martelo batido e cada parafuso apertado o carinho e o respeito que sentia por suas novas inquilinas, Rosa Maria dedicava-se integralmente aos cuidados amorosos, atentos e dedicados de Maria Clara, descobrindo gradualmente todas as alegrias e desafios da maternidade, e ao mesmo tempo retomava cuidadosamente sua atividade profissional de costureira, reinstalando sua preciosa máquina Singer numa mesa robusta e bem acabada de madeira de aroeira maciça que Antônio José havia construído especialmente para ela, seguindo suas especificações exatas, com gavetas embutidas para organizar todos os materiais necessários, linhas coloridas, agulhas de vários tamanhos, botões, zíperes, elásticos, tesouras, réguas, moldes de papel e, principalmente, com a altura perfeita para que ela pudesse trabalhar durante horas sem sentir dores nas costas ou no pescoço.
A mesa foi posicionada estrategicamente próxima à janela principal da casa, que havia sido ampliada e equipada com vidros novos e cortinas coloridas feitas pela própria Rosa Maria, de onde se tinha a melhor vista possível da propriedade e se podia contemplar durante o trabalho uma das paisagens mais belas e inspiradoras do sertão piauiense, o açude cristalino cercado por cajueiros centenários, a caatinga que se estendia até o horizonte, mudando de cor conforme a hora do dia e a estação do ano, e ao longe, nos dias mais claros, o perfil das montanhas azuladas que marcam a divisa entre o Piauí e o Ceará, criando um panorama que funcionava como fonte constante de inspiração e tranquilidade para Rosa Maria durante as longas horas de trabalho concentrado e criativo. Aos poucos, semana após semana, mês após mês, uma harmonia quase perfeita e profundamente reconfortante foi se estabelecendo naquela casa que literalmente renascia das cinzas do abandono através do trabalho conjunto, do carinho mútuo e da dedicação sincera de seus novos habitantes. Maria Clara crescia saudável, forte e visivelmente feliz, cercada por todo o amor e cuidado que uma criança pode receber, desenvolvendo-se num ambiente de paz, segurança e afeto constante que contrastava dramaticamente com a situação de desamparo e desespero em que havia nascido. Rosa Maria, por sua vez, redescobria gradualmente a paz interior que havia perdido durante os longos anos de luta solitária pela sobrevivência, encontrando finalmente um lugar onde podia baixar a guarda, relaxar as defesas sempre alerta e simplesmente ser ela mesma sem medo de julgamentos, críticas ou novas humilhações. Antônio José, que durante décadas havia vivido uma existência solitária, mas não necessariamente infeliz, concentrado exclusivamente no trabalho e nos negócios, sem família própria nem relacionamentos românticos duradouros, encontrava naquela família improvisada um propósito de vida que não sabia estar procurando há tanto tempo. Pela primeira vez em muitos anos, ele acordava todas as manhãs com entusiasmo genuíno e uma sensação reconfortante de que sua existência tinha um significado maior e mais nobre que apenas produzir doces e acumular dinheiro na conta bancária. Cuidar de Rosa Maria e Maria Clara, protegê-las, garantir seu bem-estar e felicidade, havia se tornado sua missão principal na vida, uma razão para trabalhar com ainda mais dedicação e uma fonte inesgotável de alegria e satisfação pessoal. A primeira pequena nuvem negra nesse céu aparentemente sem tempestades e problemas surgiu de forma completamente inesperada quando Rosa Maria descobriu, através de uma casualidade que poderia facilmente ter passado despercebida, que Antônio José estava discretamente vendendo equipamentos valiosos e importantes de sua querida fábrica de doces para financiar as reformas custosas da casa e garantir o sustento confortável e farto das duas, sem que elas precisassem se preocupar com questões financeiras ou passar qualquer tipo de necessidade material. A descoberta aconteceu de forma totalmente acidental, quando ela estava organizando alguns papéis dele, que haviam se misturado com suas anotações de costura durante uma tarde de vento forte que espalhou documentos por toda a mesa de trabalho, e acabou encontrando uma série de recibos bancários e notas de venda escondidos discretamente entre as páginas de sua caderneta pessoal de controle de produção e vendas da fábrica. Os documentos revelavam uma sequência de transações comerciais significativas e preocupantes que ela jamais poderia ter imaginado. A venda de uma máquina industrial de envase automático de última geração que havia custado uma pequena fortuna e era essencial para aumentar a produtividade da fábrica. Diversos equipamentos de refrigeração industrial necessários para conservar adequadamente os doces durante o transporte e armazenamento. Um furgão refrigerado usado para entregas que representava a possibilidade de expandir o mercado para outras cidades da região, parte considerável de sua safra de caju mais preciosa e procurada que havia sido cuidadosamente processada e estava reservada para clientes especiais dispostos a pagar preços premium, e até mesmo algumas terras produtivas que ele havia comprado anos antes como investimento para o futuro, sonhando em expandir ainda mais seus negócios quando tivesse capital suficiente acumulado. Aquela noite, depois de colocar Maria Clara para dormir tranquila e quentinha
em seu berço de madeira artesanal, que Antônio José havia encomendado especialmente a um carpinteiro tradicional da região, Rosa Maria o confrontou com lágrimas sinceras, brotando abundantemente de seus olhos castanhos, a voz embargada pela emoção intensa e contraditória que sentia. Uma mistura explosiva de gratidão profunda e infinita pelo que ele estava fazendo, admiração genuína por sua generosidade sem limites, mas também preocupação séria e legítima com o futuro dele e com as consequências que esses sacrifícios extremos poderiam ter para sua estabilidade financeira e profissional a longo prazo. Antônio José, disse ela com toda a delicadeza possível, mas também com a firmeza de quem precisava ser absolutamente honesta sobre uma questão tão importante, segurando cuidadosamente aqueles recibos que representavam anos de trabalho árduo e investimentos inteligentes sendo transformados em dinheiro líquido para benefício exclusivo dela e de sua filha. Você não pode continuar sacrificando assim o trabalho de uma vida inteira, destruindo seu futuro financeiro e profissional por nossa causa. Isso não é justo nem correto com você mesmo, e não é digno da nossa parte aceitar tamanha generosidade sem questionar as consequências. Sua fábrica de doces é seu sonho realizado, sua paixão de décadas, seu sustento garantido e sua segurança para a velhice. Nós não podemos, em sã consciência, aceitar que você destrua tudo isso por nossa causa, por mais que precisemos de ajuda. Antônio José ouviu suas palavras com aquela paciência serena e atenta que sempre demonstrava quando alguém falava algo importante. Depois apenas sorriu com aquela doçura natural e reconfortante que havia se tornado tão familiar e preciosa para ela durante aqueles meses de convivência harmoniosa, seus olhos bondosos refletindo uma paz interior profunda e uma certeza inabalável que transcendiam qualquer preocupação material ou financeira imediata. Veja bem, Rosa Maria, respondeu ele com aquela voz grave, pausada e profundamente musical, que tinha o dom natural de tranquilizar até os corações mais angustiados e as mentes mais preocupadas. Durante todos estes longos anos, trabalhando sozinho na produção de doces, vendendo cajuína pelas cidades vizinhas, cuidando dos negócios administrativos, acumulando dinheiro na conta bancária, sem saber muito bem para que servia tanta economia, eu nunca consegui encontrar um propósito realmente maior e mais significativo para minha existência neste mundo. Vivia como um robô programado. Acordava de manhã, trabalhava durante o dia, contava o dinheiro à noite, dormia e repetia a mesma rotina no dia seguinte, sem alegria verdadeira, sem emoção genuína, sem a sensação reconfortante de que minha vida fazia diferença na vida de outras pessoas. Ele fez uma pausa reflexiva, contemplativa, olhando através da janela aberta para as estrelas que brilhavam intensamente no céu limpo da noite sertaneja, completamente livre da poluição luminosa das grandes cidades, onde cada ponto de luz parecia uma promessa divina de que tudo sempre termina bem para aqueles que têm fé e praticam a caridade cristã. Era o sorriso de um homem que havia finalmente encontrado o verdadeiro sentido de sua existência e não estava disposto a questioná-lo ou modificá-lo por causa de considerações práticas que outros pudessem considerar sensatas ou prudentes. Agora, pela primeira vez em toda a minha vida adulta, eu acordo todas as manhãs sabendo exatamente por que estou vivo, qual é meu propósito neste mundo, por que Deus me colocou neste lugar e neste momento específico da história. Ver vocês duas felizes, seguras, protegidas e bem cuidadas vale infinitamente mais do que qualquer quantidade de dinheiro que eu possa ter no banco ou qualquer sucesso profissional que eu possa alcançar com minha fábrica de doces, por mais importante que ela seja para minha vida material. Muito obrigado por ter acompanhado até o final esta jornada emocionante de Rosa Maria, Antônio José e Maria Clara no sertão piauiense. Esperamos que esta história de superação, amor incondicional e família construída através de escolhas conscientes tenha tocado profundamente seu coração. Se você se emocionou com esta narrativa sobre a força da mulher nordestina, o poder transformador do amor verdadeiro e a beleza de recomeçar, quando tudo parece perdido,
Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar seu like no vídeo. Isso nos ajuda imensamente a continuar trazendo histórias que realmente fazem a diferença. Todos os dias compartilhamos novas narrativas inspiradoras sobre superação, amor, família e os desafios da vida real brasileira. Queremos saber sua opinião. Qual momento desta história mais te emocionou? Com qual personagem você mais se identificou? E conte pra gente de qual cidade está assistindo. É sempre uma alegria saber que nossas histórias chegam a todos os cantos do Brasil. Te esperamos amanhã com mais uma história que vai fazer você acreditar ainda mais no poder do amor verdadeiro.